quarto ano, quintou. Deixa eu falar pra vocês que hoje a gente só vai fazer história, porque vocês têm a educação física em inglês, né? A gente não pode ficar se estendendo muito para vocês se dedicarem também na educação física em inglês. Primeiro nós vamos fazer o livro grande de história, o de tudo um pouco, que é um pouquinho de uma revisão do que a gente trabalhou durante esse ano no livro de história, e depois lição de casa, 2 páginas. E para começar a gente vai fazer a página 164 e a página 175, e que, olha só, para responder a página 164 e 165, vocês vão ter que pegar figuras do material de apoio e colar. Então, para responder essas 2 páginas, vocês vão ter que usar a página 166 e ir lendo as orientações e seguindo para vocês verem onde vocês têm que colar cada coisa. Combinado? Depois, lá na página 167, o que se pode perceber observando o modo com que o personagem está buscando o endereço em cada uma das imagens? Uma ele está buscando no mapa e a outra no GPS no celular. O que vocês podem botar ali? Criem uma legenda e anotem. Depois, na 2, observe essas 2 paisagens e o que vocês podem concluir. Observem que é o mesmo lugar, porém épocas diferentes. O que vocês podem botar ali? Relacionado a isso, mesmo lugar, épocas diferentes, mudou muita coisa, não mudou? Pensem. Depois, na 168, leia o texto abaixo e complete as lacunas. As palavras são permanências e mudanças. Vocês só vão ter que ver qual é qual e completar. Depois da número 4, vocês vão ter que escrever os números romanos, que a gente estudou bastante, a gente fez prova, fez trabalho, fez várias coisas. Depois da número 5, o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio revolucionou a vida humana, provocando uma série de mudanças. Citem qual dela. Lembra que os seres humanos eles passarem a se fixar em um território só? O que mais? Lembra a cerâmica? Pensem, procurem no livro se vocês tiverem dúvida. Depois, na 6, que vantagens tiveram os povos que primeiro aprenderam a moldar metais? O que aconteceu? E será que eles usaram os instrumentos para quê? Para guerra? Para paz? Para quê? Pensem. Depois, na página 169, de que modo viviam os primeiros habitantes das terras onde hoje é o Brasil? Lembra que eles viviam do quê? Da colheita, do quê? Dos frutos, castanha, pinhão, caça, pesca, o quê? Pensem. Depois ali, sobre os povos dos sambaquis, preencha as lacunas, aonde vive, do que viviam e assim por diante. Essa vocês podem estar pesquisando no livro, que vai ficar mais fácil para vocês, certo? E daí depois na página 170, quais são as características da cidade de hoje? Lembra, elas são grandes, tem muitas pessoas, poucas pessoas, o que vocês acham? Depois, por que os rios são importantes para a fixação dos seres humanos em um determinado território? Porque a gente precisa extrair da água, a gente pode viver sem água? O que vocês acham? Depois, politicamente, a cidade de Mesopotâmia era uma cidade-estado. O que quer dizer isso? Eles tinham o quê? Governo próprio? Eles eram independentes? Eles eram o quê? Depois, ainda sobre a cidade de Mesopotâmia, responda. Quem governava era o rei? Era quem? Da onde que ele governava? Era da prefeitura? Do palácio? Da onde? Depois, o que era um palácio? O palácio, lembra que riqueza? Era onde vivia o quê? Quais pessoas? Depois, número 7, sobre os egípcios e o que usavam o rio Nilo, vocês vão marcar as 2 alternativas corretas. Galera, história, a prof sabe que é um pouquinho mais complicado, porém, voltem o livro e pesquisem. Vocês têm a melhor ferramenta, vocês têm o livro. Então, não reclamem e pesquisem. Já pensou se fosse uma prova que não pudesse pesquisar? Então, vocês têm a oportunidade, vocês estão com o livro, então pesquisem. É história, é assim mesmo, a gente tem que pesquisar. Depois, na página 171, complete os espaços de modo, a forma, frases historicamente correta. As palavras que vocês vão ter que completar na A e na B são nadar,
grandes navegações e viagens. Vocês só vão ter que completar no lugar correto. Depois, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Lembra qual foi? Que ele foi celebrado entre quem? Portugal e Espanha. Lembra sobre o mapa? Então, depois, que relação podemos estabelecer entre a viagem de Vasco da Gama à Índia e a chegada de Cabral no Brasil em 1500? Lembram? Eles vieram carregados de quê? Especiarias, e eles deram para quem? Tem tudo no livro. E depois a 4, por que o rei de Portugal, Dom João III, decidiu enviar para o Brasil uma expedição colonizadora? Para o quê? Porque ele tinha medo de quê? De perder o quê? Terra, riqueza. Para quem? Para os franceses? Para os indígenas? Para quem? Depois na 5, por que os senhores de engenho passaram a substituir os índios por africanos escravizados como mão de obra dos seus engenhos? Lembram que os africanos, o que aconteceu? O comércio, que a gente estudou bastante. Pensem. E depois ali na número 6, vocês vão ler as palavrinhas e vão responder. Também tem tudo no livro. E pra gente encerrar as 2 últimas páginas, durante a Primeira República, os operários reagiram à exploração nas fábricas, organizando greves em várias cidades. A maior delas ocorreu em 1917 em São Paulo. O que os operários exigiam? Lembra, eles queriam um salário, uma jornada de trabalho digna, não o dia inteiro, não trabalhar de graça, casa, comida, lembram? Depois vocês vão conceituar, dizer o que é migração, migração interna, emigração, imigração, refugiados, que tem tudo no livro. É só vocês procurarem. E depois a última página, página 174, vocês têm um texto, onde depois lá embaixo vocês vão fazer a interpretação desse texto, onde todas as perguntinhas, as respostas, estão no texto. Sei que história é um pouquinho mais chato, porque a gente tem que ler, ainda mais essas perguntas que são pesquisas que vocês têm que procurar, mas é bom para usar a cabecinha de vocês, para tirar um pouco da preguiça de vocês, na verdade. Então se dediquem, depois não esqueçam de bater uma foto e de mandar para a prof poder estar corrigindo as atividades de vocês, combinado?